Gente, esse verão escaldante aí trouxe consequências no campo. A falta de chuva, aliada às altas temperaturas, fez os produtores amargarem prejuízos. Produtores que se empenharam tanto em suas lavouras, agora estão vendo as plantas morrerem. O principal motivo é ele, que tem um papel fundamental no bem-estar das lavouras, mas está se tornando também o inimigo número 1 delas, o sol. Ele é a principal fonte de energia para as plantas, ou seja, sem o sol elas não conseguiriam se desenvolver. Mas o problema aqui está no excesso. O calor intenso, sem pausa e apoio da chuva já afetou a soja e agora está prejudicando o milho, chegando a um ponto que vem sendo considerado crítico pelos produtores rurais. Em Palotina, a expectativa de colheita da safra de milho, que está no campo, era de 7.200 quilos por hectare. Porém, esse total já foi reduzido para 6.000. Em algumas propriedades, as perdas já chegam a 100%. Nós estamos num período extremamente crítico. A nossa safrinha de milho, chamada safrinha 2025, pegou a gente de surpresa numa área extensa do município, reduzindo essa região quase na totalidade do seu potencial produtivo, e outras áreas do município afetando também a produção. Mesmo porque a gente já vem há 4 anos sofrendo com crises hídricas e dessa vez pegou a gente mais uma vez de surpresa, o que não estava preparado. Já temos propriedades com 100% de perda, até uma região bastante significativa aí do município afetada, né? Hoje a gente tem mais ou menos, né, em torno de 10% da área de milho safrinha do município bastante comprometida, outras áreas um pouco menos, né? E dependendo das condições que vão se seguir aí para a gente determinar, né, quanto que seria ainda o potencial produtivo a ser alcançado, né? A propriedade do Rogério fica no distrito Vila Floresta, no interior de Palotina. Ele trabalha no campo desde muito jovem e há 24 anos cuida da própria lavoura, o que vem se tornando mais difícil a cada ano por conta do calor. Tá difícil, cada ano tá ficando melhor. O calor mais, não chove, estamos com uma falta hídrica de chuva, né? Chove em Rode e nesse lugar não chove. Parece que o deserto mudou para Palotina, né? E esperamos que dê alguma chuvinha ainda para a gente tirar alguma coisa dessa lavoura ainda, mas tá difícil. As altas temperaturas se somam à falta de chuva. No caso do milho, a chuva é necessária para que o plantio aconteça e, claro, durante todo o desenvolvimento da planta. Mas a chuva simplesmente não chega. Rogério relata que a última precipitação expressiva, passando de 90 milímetros, foi registrada antes do Natal do ano passado. O plantio aconteceu após uma chuva de poucos milímetros. E desde então, choveu em baixa quantidade e pouquíssimas vezes. A propriedade do seu Rogério conta com 8 alqueires. Nela, o plantio do milho safrinha aconteceu lá no dia 6 de fevereiro. Nesse tempo, a planta já devia ter se desenvolvido muito bem. Porém, a maior parte da lavoura está assim, com plantas que não chegam a 60 centímetros de altura. Porém, esse aqui seria o tamanho ideal da planta, já com mais de 2 metros de altura, inclusive com espigas já sendo formadas. A perda é tanta que muitos produtores não terão lucro nenhum. No caso do Rogério, na melhor das hipóteses, se a chuva chegar e a temperatura colaborar, vai ser possível pagar as contas, mas sem nenhuma sobra. Agora precisaria uma boa chuva aí de uns 40, 50 milímetros para dar um pouco de umidade no solo, mas não é o suficiente. Depois, toda semana, uma chuva aí de 10, 15 milímetros para tentar ver se colhe para pagar pelo menos as despesas, né? Porque se não colher, não paga nada. Nós tivemos uma perda já na safra 2024-2025 de soja, onde a gente previa, para quem é agricultor da nossa região, nós prevíamos aí uma colheita de 170, 180 sacas por alqueire na época, e nós fechamos nesse relatório na semana passada com o Oderal e a Emater junto com a gente aqui em Palotina participando, em 145 sacas por alqueires. Então nós tivemos uma perda que, aliada ao baixo preço do soja hoje que se encontra, produtores com grandes dificuldades de cumprir os seus compromissos financeiros com as empresas que vendem os nossos insumos.
E estamos novamente aí com essa situação do milho aí, né, bastante irregular, né, com alguns produtores, infelizmente, né, verificando perdas já irreversíveis nas lavouras. E não são só as lavouras que estão sofrendo com o calor. Os animais também aguentam as temperaturas altas até certo ponto. No caso dos frangos, por exemplo, além do estresse gerado pelo calor, os animais acabam não engordando como deveriam. É que enquanto eles deveriam estar se alimentando, estão se hidratando. Os postos artesianos que abastecem os aviários para atender essa demanda de frangos, também tivemos uma queda brusca de produção de água, aonde o município teve que abastecer com carro-pipa, abastecer essas caixas para não deixar esses frangos sem água. Além das aves, os peixes também não estão aguentando mais tanto calor. E perdas já são levantadas pelos produtores. A criação de tilápia, nós somos um dos maiores frigoríficos da planta aqui na região oeste do Paraná. Com essas altas temperaturas, nós tivemos perdas grandes de peixes, de tilápia, em função da alta temperatura da água. Enquanto o calor não diminui de forma consistente e a chuva volumosa de verdade não chega, os produtores vão trabalhando como podem, torcendo para o tempo fazer a sua parte. Depende muito, né, do que vai acontecer daqui para frente para a gente estabelecer, né, o que vai ser essa safrinha de milho aqui no município de Palotina. E uma safra, né, que os produtores contavam muito com ela, né, para tentar restabelecer um pouco dos prejuízos que foram acumulados ao longo das últimas safras. Vai dar um pouco de cobertura de palhada na terra, porque não vai ter grão, vai ficar aí e vamos tentar negociar as dívidas, que outra coisa não tem para fazer, e viver, esperar alguma coisa que venha para a gente poder sobreviver até na próxima safra e esperar que produza ainda, né? Porque se não produzir, vamos fazer o quê?